Janeiro de 1974. 4 meses antes da Revolução dos Cravos, nada fazia prever, nas manchetes dos principais jornais da época, a insatisfação militar em relação à guerra colonial, a pobreza de um povo oprimido pela ditadura, a crise económica de um país praticamente isolado na comunidade internacional, as revoltas estudantis que, com algum atraso, ecoavam na Academia Portuguesa. Era a censura dos coronéis, o famoso lápis azul, que apenas deixava noticiar a realidade inofensiva para o Estado Novo. No âmbito da patologia respiratória, na década de 70, a tuberculose estava mais controlada do ponto de vista epidemiológico, passando a ser tratada em ambulatório. A emergência de novas terapêuticas farmacológicas com potencial curativo fez com que os sanatórios fossem perdendo gradualmente a sua importância enquanto estabelecimentos de cura e repouso, sendo que em 1974 havia muito poucos doentes seguidos em regime sanatorial. Mas no início de 1974, em clima de grande agitação social, cultural, económica, académica e militar, os dias da ditadura e do colonialismo estavam contados. Foi, pois, neste contexto de pré-revolução que um grupo de pneumologistas conspirava a criação da Sociedade Portuguesa de Patologia Respiratória, revolucionando uma especialidade que começava a movimentar-se nos corredores dos principais hospitais e universidades do país. Uma especialidade autónoma da medicina interna e que arrastava consigo os ensinamentos provenientes da velha tisiologia. Pretendia-se que nesta sociedade se revissem todos aqueles que se interessavam pelo estudo, pelo tratamento e pela erradicação das doenças do aparelho respiratório inferior. Altamente respeitado pelos seus pares nacionais e internacionais, foi Tomé Vilar quem assumiu a liderança deste projeto. Influente, determinado e com capacidade de congregar os pneumologistas, o médico do Hospital de Santa Maria conseguiu superar todos os obstáculos que até então tinham impedido a criação da sociedade. A 17 de janeiro de 1974 foi feita a escritura pública de constituição da sociedade no 15º Cartório Notarial de Lisboa, onde, perante o notário Assis Ferreira, compareceram como outorgantes, em nome da Sociedade Portuguesa de Patologia Respiratória, os 37 elementos que passaram a constituir o núcleo de sócios fundadores da sociedade. Esta foi a direção responsável pela implementação da SPPR após a sua criação. O dinamismo de toda a direção e, em especial, a dedicação de Tomé Vilar permitiram desbravar terreno e alcançar um rápido crescimento, passando dos 37 sócios fundadores para 107, triplicando assim o número de sócios em apenas 3 anos. Neste triênio, foi elaborado por Carlos França e Jesus Martins o regulamento interno da SPPR, aprovado em Assembleia Geral, e foram lançadas as primeiras pedras para a solidificação das relações internacionais com a British Thoracic and Tuberculosis Association, com a Société Française de la Tuberculose et des Maladies Respiratoires e com a American Thoracic Society. Face à necessidade de fomentar a comunicação entre os especialistas e da criação de um órgão de imprensa médica específico da sociedade, foi proposta a transição da revista Pneumologia, editada pelo Serviço de Pneumologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, para a responsabilidade da SPPR a título provisório, sendo a organização de reuniões científicas um dos objetivos primordiais a quando da criação da sociedade. Tomé Vilar fez desta missão a bandeira do seu triênio. Em 3 anos, foram realizadas cerca de 15 reuniões científicas geograficamente distribuídas entre Lisboa, Porto, Coimbra e Porto Alegre, reunindo um número crescente de associados. Inicialmente, a sede da sociedade estava localizada nas instalações cedidas pela Clínica de Doenças Pulmonares da Faculdade de Medicina de Lisboa, Hospital de Santa Maria, onde funcionava o secretariado. Sempre com uma política de continuidade, os objetivos traçados na direção anterior serão reforçados nesta. Manteve-se a periodicidade das reuniões científicas, com uma vontade ainda maior de descentralizar estes encontros, levando a formação em medicina respiratória a zonas geográficas mais distantes. Mas pela primeira vez, sentiu-se a necessidade de realizar um grande encontro de pneumologistas, um congresso nacional que congregasse os mais recentes conhecimentos da medicina respiratória.
Estava, pois, criado o ambiente para a realização do primeiro Congresso Internacional de Patologia Respiratória, que decorreu no Hotel Monte Choro, em Albufeira, de 5 a 7 de dezembro de 1979. Outro marco importante deste triênio foi a possibilidade de criar um prémio com o apoio da Boehringer Ingelheim, destinado a reconhecer o melhor trabalho apresentado nesse ano como incentivo à valorização dos trabalhos publicados. O início deste mandato foi marcado pela luta da SPPR contra o encerramento dos SLAT, Serviços de Luta Antituberculosa. Neste processo, a SPPR procurou alertar o Ministério da Saúde para a importância da liderança da pneumologia na abordagem das doenças respiratórias, entre as quais a tuberculose. 1980 foi também marcado pelo falecimento precoce e inesperado de Tomé Vilar, uma perda irremediável para a SPPR e para a pneumologia. Como homenagem ao grande pioneiro da sociedade, o seu nome foi atribuído ao prémio apoiado pela Boehringer Ingelheim. Desde 1980 até aos dias de hoje que o prémio Tomé Vilar é entregue no Congresso da Sociedade. Neste mesmo ano foi lançado o primeiro órgão social da sociedade, os Arquivos da SPPR, dirigido por António José Robalo Cordeiro. A publicação ganhou reconhecimento nacional e internacional e contou com o contributo de vários editores e conselhos editoriais. Em 2003 foi indexada na PubMed, Medline, e em 2010 foi integrada na plataforma Elsevier. Passou posteriormente a ser denominada de Revista Portuguesa de Pneumologia. Contudo, tendo em conta o seu crescimento e visibilidade internacionais, passou recentemente a ser redigida em inglês e a chamar-se Pulmonology Journal. Ao comando de Manuel Freitas e Costa, manteve-se a realização de várias reuniões científicas distribuídas pelo país e em 1981 realizou-se o segundo Congresso Internacional de Patologia Respiratória, na Figueira da Foz, de 11 a 13 de novembro. Pela primeira vez, a SPPR envolveu-se numa campanha antitabágica, produzindo um cartaz de sensibilização, reforçando a mensagem de que o tabaco é prejudicial à saúde. Desde a criação da sociedade, que todas as direções assumiram o compromisso de dar continuidade ao trabalho feito pelas direções anteriores. Foi também o que aconteceu no mandato de Ramiro Ávila. Manteve-se a frequência das reuniões científicas e consolidaram-se os laços com as sociedades internacionais congêneres. Com um total de 400 associados, a direção considerou que seria o momento ideal para a criação de grupos de trabalho dedicados a interesses mais específicos, tendo em conta a grande abrangência da pneumologia. Nasceram assim as comissões de trabalho da sociedade, à semelhança do que já acontecia noutras sociedades internacionais. Em 1989, realizou-se, como previsto, em Lisboa, o primeiro Congresso Luso-Espanhol de Pneumologia, no qual estiveram presentes 900 participantes. Foram ainda criadas bolsas de estudo que permitiam que jovens especialistas ou internos de pneumologia pudessem reforçar a sua formação e aperfeiçoar a componente técnica em centros nacionais ou estrangeiros de referência. Com um papel cada vez mais interventivo na sociedade, as comissões de trabalho começaram a ser desafiadas para a elaboração de normas, estudos multicêntricos e desenvolvimento e aplicação dos protocolos terapêuticos nacionais, com o objetivo de otimizar e uniformizar os cuidados prestados aos doentes respiratórios. Em 1993, realizou-se o segundo Congresso Hispano-Luso em Sevilha, reforçando as relações entre a SPPR e a CEPAR, assim como as reuniões com a Neumosur e a Sociedade Galega. Renato Sotomayor assumiu o cargo de responsável da redação dos arquivos da SPPR e nomeou um conselho científico que passou a fazer a revisão de todos os artigos submetidos para publicação. Por ano, passaram a ser publicadas 6 edições. Ainda neste triênio, foram revistos os estatutos da sociedade, tendo sido deliberado que passasse a chamar-se de Sociedade Portuguesa de Pneumologia, congregando todos os especialistas com interesse nas doenças respiratórias, mas reforçando a pneumologia enquanto especialidade central na abordagem deste conjunto de patologias. José Agostinho Marques foi o primeiro presidente da direção da Sociedade proveniente do Norte. E há uma explicação para que tal não tivesse ocorrido mais cedo. Houve 2 líderes absolutamente destacados, que é o professor Tomé Vilar de Lisboa, com uma quantidade de pessoas que depois lhe sucederam,
que ele próprio formou e criou uma grande escola de pneumologia moderna que se destacava de longe em relação ao resto do panorama, e o professor Robalo Cordeiro um pouco mais tarde em Coimbra. Um polo mais pequeno, mas um polo também virado para a modernidade. No Porto havia seguramente quem tratasse os doentes, mas eram velhos tisiologistas. E a doença respiratória fora disso não tinha relevo, porque o cancro do pulmão, por exemplo, não havia como tratar, a DPOC é um conceito que ainda não tinha nascido, mas dedicavam-se na mesma ao seu trabalho, faziam-no, e até tinham tido muita notoriedade no combate à tuberculose. A região norte teve uma grande notoriedade e até notoriedade internacional. Mas em relação a este reaparecimento da medicina moderna, foram estes dois. O Porto ficou completamente para trás. De maneira que um líder como o Tomé Vilar, de facto, imagino eu, se tivesse emergido, se tivesse aparecido no Porto, não tinha as condições locais de maturação, de comunidade, de colaboradores, para criar uma realidade como fez em Lisboa. Rapidamente, a Pneumologia do Norte foi mostrando o seu valor com o enorme contributo da Faculdade de Medicina do Porto, ganhando gradualmente o reconhecimento a nível nacional e internacional. E isso ajudou-nos a empurrar de uma maneira muito larga nos vários hospitais do Norte a produção científica. Enquanto que na altura em que eu fui presidente era uma altíssima improbabilidade, porque não havia massa crítica no Norte. Já nessa altura tinha 45 anos, já tinha doutoramento, estava a concorrer a professor catedrático, já tinha muito estatuto universitário, compreende? Eu já era vice-presidente na altura em que me candidatei. Mas eram tempos diferentes dos atuais. Era preciso fazer muito com pouco. Agora, foi uma experiência interessante, sobretudo agora, olhando para trás, porque os tempos eram infinitamente diferentes, mais pobres. Tinha uma diferença curiosa, conhecia-se toda a gente. E agora não conheço ninguém. E não se conhece, porque já não é possível conhecer-se, claro. É um bom... É. A mudança foi claramente num sentido muito, em termos gerais, muito positivo. Nós, no meu mandato, comprámos a primeira sede no centro da cidade, junto à Avenida da Liberdade, perto do Hospital Santa Marta, um pequeno apartamento T2, foi a primeira sede que a sociedade teve. Tivemos também as primeiras participações na ERS, a ERS começou nessa altura a fazer algumas radiações, algumas reuniões por nacionalidades ou por grupos de línguas. E, portanto, começámos a ter aí algumas sessões integradas na ERS. Foi interessante, quer dizer, são tempos muito diferentes, mas o percurso teve de ser feito para se chegar aqui, compreende? Nesta altura, a tuberculose ainda era o tema dominante de muitas das reuniões da SPP. No meu mandato e no anterior em que eu fui vice-presidente, o assunto que nos ocupava mais era a tuberculose, que hoje não é. E era porque nós tínhamos nessa altura indicadores de tuberculose muito altos, que era uma vergonha em termos comparativos europeus, compreende? Já não eram tão altos como teria sido 30 anos antes, mas eram altíssimos, era terceiro mundo. Tivemos entrevistas com conheci aí vários ministros nessa altura. Fiquei amigo para toda a vida da doutora Maria de Belém. Era um assunto que a gente agitou, fez conferências de imprensa, fizemos muito ruído porque era absolutamente necessário. Portanto, os tempos mudaram muito, mas mudaram de uma maneira difusa, porque a pneumologia hoje é muito mais rica no país todo. Inegável é o contributo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia para a evolução da especialidade em Portugal e para a sua afirmação no estrangeiro. A sociedade que eu presidi não tinha de maneira nenhuma este grau de maturidade. Hoje, como há muita gente qualificada, o fervilhar interno é muito estimulante, compreende? Também ela própria e na sua vivência, quer nos congressos, mas quer sobretudo nas atividades dos grupos de trabalho. Há uma efervescência enorme que estimula muito o crescimento científico. Tem um papel enorme. Depois de José Agostinho Marques, assumiu a liderança da SPP Maria João Marques Gomes. Em 50 anos de sociedade, foi a única mulher a ocupar o cargo de presidente da direção. Não era uma ambição antiga da então pneumologista do Hospital de Polido Valente, mas a vontade dos colegas acabou por convencê-la. Foi a pedido de muitas famílias.
Eu nunca pensei, não estava nos meus planos, mas várias pessoas de vários locais me vieram sugerir porque é que eu não concorria, devia concorrer, estava na altura, e depois de muita pressão e de dizer que não, acabei por não ter já argumentos e aceitei. E olha, e digo-lhe dizer que foi das coisas que me deu mais gosto de fazer ao longo da minha profissão, embora tenha tido muitas outras coisas que me agradassem. Gostei bastante, que foi extremamente cansativo, mas tive uma equipe ótima. Tudo aquilo que pode ser atribuído a mim deve-se a todos. Foi a criação das comissões de trabalho que facilitou a aproximação das pessoas em função das suas áreas de interesse e a uniformização de cuidados prestados aos doentes. As comissões de trabalho foram fundamentais para agregar pessoas, para agregar protocolos e para as pessoas passarem a trabalhar mais em conjunto e da mesma forma. Foi deste trabalho de equipa que nasceu o Tratado de Pneumologia, liderado por Renato Sotomayor. O Dr. Renato Sotomayor é uma pessoa que eu não posso deixar aqui de deixar um apreço especial, porque era foi um homem muito dedicado a tudo a publicações. Embora o livro seja editado por nós dois, ele é que foi o número 1, mas não quis encabeçar quando foi à altura de escolher os nomes. Fizemos um tratado de pneumologia que englobou pessoas, cada capítulo foi feito por uma pessoa diferente de todo o país. A evolução da pneumologia em patologias menos exploradas pela especialidade começou a trazer para os congressos e reuniões científicas temas que até então eram pouco abordados, mas que rapidamente dominaram os debates. Mas nessa altura, eu lembro-me que em qualquer congresso, metade das comunicações ou metade das conferências eram sobre patologia do sono. A endoscopia também, nessa altura, também sofreu grandes... Foi quando se começou também a fazer as próteses e penso que foi por essa altura. Em relação à Revista Portuguesa de Pneumologia... Foi no meu mandato que se conseguiu que a Revista Portuguesa de Pneumologia, que era o nome que tinha a revista, e eu volto a salientar o papel do Dr. Renato Sotomayor na dinamização da revista. Foi durante o meu mandato que se fez a admissão da revista na Medline, na MBase e na Certa Médica Database. No que respeita ao estreitamento de relações com outras instituições internacionais, nestes 2 triênios foram colhidos frutos plantados pelas direções anteriores. Começámos a ter uma relação diferente com a sociedade europeia, não porque os outros não o fizessem, mas porque a própria sociedade europeia, a ERSN, começou a querer envolver as outras sociedades. Portanto, não é mérito meu, acompanhei o movimento que eles fizeram e lembro-me de termos participado na primeira aldeia europeia da pneumologia. Eles convidaram-nos todas as sociedades europeias e depois creio que estenderam até ao resto do mundo. Fizemos um congresso mediterrâneo, fomos convidados para fazer um congresso torácico de pneumologia mediterrânica, que envolvia os países do Mediterrâneo, como o nome indica, não é? Portanto, recebemos aqui cerca de 400 pessoas. Correu muito bem, eles disseram-me sempre, porque continuei a dar-me com alguns dos organizadores, que eram franceses, a maioria, havia um tunisino, e disseram-nos que foi o melhor que eles tiveram, foi de Lisboa. Olhando para o que é hoje a SPP, reconhece o trabalho que cada direção acrescentou e orgulha-se do caminho percorrido. Cada presidente trouxe uma melhoria, uns mais, outros menos, mas nunca andou para trás. Foi o primeiro coordenador do Gold em Portugal, ainda no mandato de Maria João Marques Gomes, e mais tarde coordenador do Programa Nacional da DPOC da Direção-Geral da Saúde. Transitou do cargo de vice-presidente da SPP para o de presidente, o que significa que já conhecia bem os cantos à casa quando tomou posse. Contudo, os seus primeiros contactos com a sociedade vinham bastante de trás. Os cursos do Professor Tomé Vilar, pois era entusiasmo, não é? Era um entusiasmo,
era um deslumbramento. Quer dizer, é entrar, é sentirmos que estamos a diferenciar-nos, não é? No fundo é isso. Aliás, eu posso dizer que os primeiros cursos do professor Tomé Vilar também contribuíram bastante para a minha formação em penologia. Mas por essa época estava ainda longe de imaginar que viria um dia a ser presidente da sociedade. Convite do professor Agostinho. Já era vice-presidente do professor Agostinho. Quase que me profissionalizei na sociedade. Já tinha uma dinâmica boa, não é? Mas nem tudo foi fácil nos primeiros anos do seu primeiro mandato. Aí a sociedade abanou um bocadinho. Os meus primeiros tempos não foram fáceis. Não foram fáceis porque constituiu-se a Fundação do Pulmão. Sim. E a Fundação do Pulmão começou a também ter uma perspectiva concorrencial com a SBP. Mas, enfim, depois as coisas começaram a correr melhor. Dividiram-se um bocado as águas. Pronto. E correu bem. Acho que posso dizer que correu. Depois de superados estes tempos mais conturbados, foi necessário dar seguimento aos projetos iniciados pelas direções anteriores. Porque foi o primeiro congresso do Museu Brasileiro, ainda foi no mandato da professora Maria João, em Gramado, não é? E o segundo já foi sobre a minha presidência em Salvador da Bahia. A par da manutenção das relações internacionais e dos encontros científicos realizados em conjunto com sociedades parceiras, foi feito um enorme reforço das ações formativas internas da SPP. Foi no meu mandato que concebemos a Escola de Penologia. Claro que eu, sabendo da expertise do Renato, foi ele que também coordenava a Escola de Penologia. Entre 2005 e 2009, realizaram-se 12 escolas temáticas em várias zonas do país e com o apoio de vários parceiros da indústria farmacêutica. Dos seus planos iniciais, fazia parte a aquisição de um espaço mais amplo para acolher a sociedade. Um desejo só concretizado no segundo mandato de António Segorbe Luís. Depois colocou-se o desafio da sede. Fui eu que vendi a sede velha, comprei a sede nova e concebi a sede nova. Que foi um período muito engraçado na minha vida. Porque armei-me arquiteto, fui eu que desenhei aquilo e que concebi toda a sede, até os tapetes da CUF, da fábrica, foram feitos em Ancião. Um dos maiores desafios que recorda foi a elaboração, em parceria com a DGS, das recomendações para a abordagem da DPOC. Tivemos a DPOC e a articulação com a DGS. Foi um bom desafio. Aliás, nós fizemos o programa da DPOC, era a professora Maria João, eu e a professora Cristina Bárbara. Éramos o grupo de trabalho que fizemos as recomendações da DPOC. Eu depois fiquei como coordenador. E aí já acumulava com a presidência da SPP. Com a SPP no seu ADN, era quase certo que, em alguma fase do seu percurso pessoal e profissional, Carlos Robalo Cordeiro acabaria por assumir a liderança da sociedade. Devo-lhe dizer que a ideia de entrar na direção da Sociedade Portuguesa de Penologia resultou do facto de termos tido um grupo que esteve no colégio, na direção do Colégio da Especialidade de Penologia, uns anos. Eu também fui presidente da direção do colégio, como outros dois colegas foram, que fazíamos parte deste grupo, estivemos lá há alguns anos, e sentimos que fizemos um trabalho interessante e importante. E em 2009, portanto, iniciámos em 2010, decidimos candidatar-nos, no fundo, passando esse grupo,
digamos, passado da direção do colégio para a direção da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, e acho que foi fantástico, foi um período, julgo eu, muito importante na minha vida, devo dizer também, e também na de todos nós, creio eu. A dinamização da comunicação da sociedade, a abertura para a comunidade civil e a internacionalização são marcos que não esquece. Na área da comunicação, já há bocado falou nisso, na área da exposição, da mediatização, da divulgação de tudo o que se fazia. Na área da internacionalização também, julgo que essa área foi um dos aspectos que mais se desenvolveu também nos 2 mandatos que fizemos, 2010-2015. Mas também a formação mais dirigida aos jovens pneumologistas e aos internos da especialidade saiu reforçada nos triénios dirigidos por Carlos Robal Cordeiro. Demos um refrescamento da sociedade, porque foi precisamente para os mais novos que nós criámos muitos novos modelos de formação, como os Best Trainees, como, enfim, apenas para dar um exemplo, como, enfim, os cursos de ecografia torácica, em que iniciámos também essa área em Portugal, como, enfim, muitas outras atividades de formação. Porque uma população mais informada é uma população mais capaz de proteger a sua saúde. Não fica esquecida a chegada da SPP às redes sociais, nem a realização de campanhas de sensibilização que envolveram rostos bem conhecidos dos portugueses e que ajudaram a disseminar mensagens importantes sobre saúde respiratória. A pensar como é que é o Dia Mundial da Espirometria, o que é que podemos promover, e depois pensar, quer dizer, a imagem mais fantástica é do Cristiano Ronaldo a marcar um livro, que ele dá 2 ou 3 passos atrás, enche o peito e depois é que avança para marcar aqueles livros magníficos que marca e continua a marcar. E isso é uma ideia impossível e tal. E eles a seleção estava a estagiar na Covilhã para o Mundial. E isso foi feito pro bono, que é algo que é também muito significativo e teve um impacto. Nós andámos em 14 capitais de distrito durante um mês, desde o Dia Mundial da Espirometria ao Dia Mundial do Não Fumador. Portanto, de outubro a novembro, um mês. Estivemos em 14 cidades, começámos em Lisboa, na Praça da Figueira. E fizemos 5.000 e tal espirometrias. Quanto à internacionalização, houve 2 pontos que eu considero muito importantes, quer dizer, uma ligação cada vez mais próxima à Sociedade Europeia de Pneumologia. Esse é um aspecto. O outro, que eu acho que foi relevantíssimo, foi no penúltimo ano da direção ter havido a coincidência da Sociedade Europeia de Pneumologia ter iniciado uma estratégia de alargamento societário. E, na altura, aquilo que se pensou na sociedade europeia foi que, enfim, na altura o diretor executivo da sociedade europeia era um espanhol, foi que o início desse alargamento deveria ser com as 2 sociedades da Península Ibérica, portanto, Espanha e Portugal, porque, não apenas por ser Espanha e Portugal, mas também porque abriam o caminho para o lado lá do Atlântico. Depois de 6 anos como vice-presidente da SPP, Venceslau Espanhol deu o passo que muitos esperavam ao candidatar-se à presidência. Inicialmente, continuar um plano que tínhamos posto em prática em 2010 e que, como em tudo, nomeadamente nestas organizações, eu considerava que estava inacabado e que merecia que se aprofundasse um pouco mais e permitisse à sociedade algum impacto em determinadas áreas que não tínhamos conseguido ainda desenvolver. Ora, nós, dos anos anteriores, havia três investigações que estavam em curso e que ainda estavam inacabadas, que não, algumas delas em projeto unicamente, e que precisavam de chegar ao fim, uma sobre a asma, outra sobre o IPLC. E isto é um trabalho que se mantém, porque uma delas só hoje em dia é que está a ser estruturada e desenvolvida e que irá ter lugar. Outro marco importante deste triênio foi a participação da SPP num estudo sobre o impacto da pneumonia na mortalidade dos portugueses.
Considerando ser esta a principal causa de morte respiratória do nosso país, o então Diretor-Geral da Saúde, Francisco Jorge, desafiou a SPP a estudar este fenómeno. Um dos resultados anuais menos confortável tinha a ver com a enorme mortalidade por pneumonia que ao longo dos anos se vinha a verificar. Dentro dessa primeira reunião foi pedida a minha opinião e eu achei que estava muito pouco explicado o motivo porque é que isso acontecia. Esta avaliação teve a duração de todo o mandato. Mas foi interessante porque o modelo de risco de mortalidade, por exemplo, adapta-se muito bem nos seus tópicos principais ao que aconteceu depois no Covid. As pessoas que morrem de uma coisa e de outra são mais ou menos, ou têm as mesmas características, o mesmo perfil de grupo etário, de comorbilidades, etc. Em relação à progressão da SPP ao longo destas 5 décadas, Venceslau Espanhol faz uma comparação entre o antes e o agora. Ainda vivia a sociedade como uma área muito, quase que diria, comparando com a atualidade, incipiente. Pronto. Em que nós fazíamos uma reunião de tarde, um dia. Hoje em dia, a SPP praticamente é o guardião da formação da pneumologia. Não esteve presente nos primeiros anos da SPP, mas a SPP está presente desde os seus primeiros passos na especialidade. O contacto é imediato, não é? Nós somos sócios logo quando entramos para o internato, sim. Portanto, existe esse hábito. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia centraliza todos os pneumologistas e, portanto, isso foi imediato, não é? Ainda me lembro do primeiro congresso a que fui, um congresso nacional que decorreu no Hotel do Porto, acho que é no Hotel Meridian, se não me engano, no anterior ao Hotel Meridian. Da direção era o professor Agostinho Marques, exatamente. O congresso na altura era um congresso que tinha uma sala principal e que depois já tinha a sala das apresentações. Ser presidente da sociedade nunca fez parte dos seus planos. Contudo, isso foi uma coisa que se gerou cerca de um ano antes de me ter candidatado mesmo e que eu em 2 ou 3 meses resolvi no sentido de perceber se, em primeiro lugar, se a sociedade me viria a mim, porque isso é fundamental, para ser presidente de uma sociedade científica é preciso que os pares vejam aquele mesmo candidato como passível de ocupar aquela posição. E isso eu tentei perceber, falei com muita gente, devo dizer que foram 3 meses fui a alguns hospitais e tudo. As eleições foram pacíficas, assim como o primeiro ano de mandato, 2019. A sociedade foi passada muito arrumada, diz bem a palavra. Quer do ponto de vista da máquina, de facto, estava cá tudo aquilo que a gente precisava, os apoios jurídicos, de comunicação social, etc. E por outro lado, do ponto de vista financeiro, de uma forma muito sustentada. E, portanto, eu não tive preocupação nenhuma. Quando entrei, tive todas as condições para colocar aquilo que eu tinha em mente. Estavam, pois, criadas as condições para colocar em prática os objetivos traçados no plano eleitoral. E eu achei, na altura, que nós podíamos aumentar a formação, aumentar a formação em termos de frequência dos conteúdos e, por outro lado, também na sua diversificação. E outra coisa que aí sabe, porque me acompanhou nesse objetivo desde o início, era tornar a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, pôr a Sociedade Portuguesa de Pneumologia na cabeça de cada jornalista. Isto é, se houver uma questão respiratória, o jornalista sabe onde vai buscar a informação. Isso para mim era muito importante, porque é aqui que o jornalista consegue saber e consegue dar a notícia de forma mais correta. Que acho que no primeiro ano nós conseguimos, aumentarmos o número de escolas, fizemos outros eventos do ponto de vista científico e aumentámos claramente a visibilidade
da sociedade, e tivemos depois, o ponto alto é sempre o Congresso Nacional. Tivemos um congresso em que também tentámos fazer outras coisas e tentar elevá-lo um pouco do ponto de vista, abrir muito à medicina geral e familiar, que também era uma coisa que é difícil, mas que nós não podemos desistir, de diversificar mais as matérias, de fazer conteúdos. No arranque do segundo ano, quando tudo estava preparado para colocar em andamento o estudo epidemiológico da DPOC, o inesperado aconteceu. Para o fazer, cai-nos efetivamente uma pandemia, e uma pandemia a sério, não é? Já tínhamos tido algumas ameaças, mas as coisas tinham sido resolvidas. Eu devo confessar que fazia parte daqueles que efetivamente achava que era mais uma, e sim, foi um grande desafio. Eu não vou dizer que azar o meu, que sou eu presente e cai-me isto em cima, porque acho que não foi azar, acho que foi sorte. Embora tenha exigido muito de nós, de mim, da direção, das comissões, e quer dizer, todos nós acho que nos comportamos de uma forma à altura, acho que estivemos à altura. Estou a fazer um elogio em causa própria, mas a direção e as comissões, todas elas participaram da pneumologia no terreno, foi absolutamente determinante, e isso levou uma das fases mais visíveis da pneumologia, e efetivamente nada ficou como antes. Hoje a pneumologia é uma especialidade muito mais... Eu acho que não há nenhum português que não saiba o que é pneumologia, hoje em dia. Portanto, quer dizer, eu acho que apesar da tragédia, do ponto de vista da minha função aqui, eu tenho que dizer que tive muita sorte em estar e ter participado nesta função, nesta fase. Portanto, eu sinto-me grato pelo facto de ter estado nessa altura. A noite de 17 de março de 2020 jamais será esquecida por António Moraes, por Filipe Frois e pelos mais de 38 mil portugueses que assistiram em direto ao primeiro webinar da SPP, transmitido nesta mesma sala. Poucos dias depois, a gravação desse webinar já contava com mais de 500 mil de visualizações. Foi uma sessão que andou por esse país fora. Não, isso é claramente, não tenho dúvidas nenhumas, um momento alto da Sociedade de Apoio à Pneumologia na sua história. Não tenho qualquer espécie de dúvida, e aqui obviamente que tenho que agradecer muito ao professor Filipe Frois o facto de se ter disponível. Foi uma sessão de uma utilidade imensa, e que depois levou a que as pessoas estivessem atentas a todas as outras sessões. Num hotel vazio, o Congresso de 2020 decorreu em ambiente desolador para quem está habituado ao movimento nas salas e corredores. Aquele congresso sempre cheio de gente, isto não estava à espera, a movimentar-se de um lado para o outro, aqueles encontros, reencontros, isso levou-me depois muito no ano a seguir a tentar fazer ao máximo o normal. Ainda não estávamos numa fase normal, mas efetivamente toda aquela vivência, aquele olá, as pessoas a acompanharem-se e irem para as salas, tudo aquilo resumido a uma sala, que foi o que tivemos, e fazermos tudo online, e estamos lá. Esteve lá a direção que nem estava completa, porque alguns não puderam sair dos seus hospitais porque estavam escalados para fazer o trabalho nas enfermarias e tudo que se teve que fazer no Covid. E, efetivamente, quer dizer, é um acontecimento único na história e é um acontecimento dramático. É de facto um congresso que fica na história e que espero que não se repita mais. Ao dia de hoje, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia conta com um total de 1.146 sócios, dos quais 388 são homens e 758 mulheres. Tem 15 comissões de trabalho, 6 núcleos de estudo e grupos de trabalho. Graças ao trabalho de todos os editores, a Pulmonology é a revista científica portuguesa com maior fator de impacto. No atual mandato, passou por mais um processo de modernização
transitando de um formato impresso para um formato digital, mais ecológico, mais funcional, mais fácil de consultar e de arquivar. A ESPP tem um contacto cada vez mais próximo com a população, seja através de participação em programas informativos nos meios de comunicação, seja através da partilha diária de conteúdos nas redes sociais e no site, ou de campanhas de sensibilização dirigidas à comunidade civil. Procura ter um papel interventivo na tomada de decisões políticas relacionadas com a medicina respiratória e é a principal fonte de formação contínua e de atualização dos profissionais de saúde que se dedicam à patologia respiratória. A ESPP é também o principal elo de ligação entre os especialistas séniores e aqueles que acabam de chegar à especialidade. Todos têm lugar na ESPP. Hoje, todos estamos de parabéns.